Hoje é Sexta-feira Santa. Pare tudo o que você está fazendo. Não existe dia no calendário humano igual a esse. Não existe momento na história do universo que carregue o peso do que aconteceu nessa sexta-feira de 2000 anos atrás. Porque nesse dia, às 3 da tarde, o Filho de Deus morreu. Não como metáfora, não como símbolo. O coração parou, a respiração cessou, o corpo cedeu. E o véu do templo se rasgou do alto até embaixo. A terra tremeu, as pedras se partiram, e um centurião romano que tinha visto centenas de crucificações olhou para aquele homem e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas antes de chegar na cruz, ele passou por tudo que você já passou, por tudo que está te pesando hoje. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi acusado falsamente, ele foi incompreendido pelas pessoas mais próximas, ele foi ridicularizado, ele foi humilhado. Ele chorou lágrimas de sangue sozinho num jardim enquanto os amigos dormiam. Ele gritou do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu o peso de tudo, de cada coisa que você está carregando hoje, de cada dor que você tem, de cada vergonha que te persegue, de cada falha que você ainda não conseguiu perdoar em si mesmo. E ele foi mesmo assim, sabendo de tudo, carregando tudo, por você. Fecha os olhos, coloca a mão no peito e me acompanha nessa oração. Senhor Jesus, eu me aproximo da cruz nessa Sexta-feira Santa, com tudo que sou e com tudo que carrego. Eu não venho com palavras elaboradas, não venho com fé perfeita, não venho com a vida arrumada. Venho como estou, com as mãos vazias e o coração pesado. Como o ladrão que estava ao lado da cruz e que só disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa oração se aproxime da cruz agora com tudo que é, com a dor que não passou, com a vergonha que ficou, com o pecado que ainda pesa, com a esperança que ainda não morreu, com a fé que sobrou mesmo depois de tudo, e que ao se aproximar da cruz nessa manhã, eles ouçam o que Jesus disse do alto dela: está consumado, não está destruído, não está perdido, está consumado, está completo, está pago, está resolvido. Repete comigo agora: Jesus foi à cruz por mim nessa Sexta-feira Santa. Diz de novo com tudo que você tem. O que ele consumou na cruz cobre tudo que eu trago nas mãos hoje. Eu preciso te contar sobre as últimas horas de Jesus, com uma precisão que vai além do que você provavelmente já ouviu. Começou na noite anterior, no Getsêmani, quando o suor dele era como grandes gotas de sangue caindo até o chão. Isso tem nome médico. Chama-se hematidroses. Acontece quando o estresse extremo faz os capilares sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se romperem. O sofrimento de Jesus no jardim era tão intenso que o corpo começou a sangrar pelos poros antes que qualquer soldado chegasse. Antes de qualquer chicote, antes de qualquer espinho. O sofrimento começou por dentro. Depois vieram os soldados, a prisão, o julgamento. Pilatos lavou as mãos, Herodes zombou, e a flagelação. Os romanos usavam um instrumento chamado flagrum, composto por várias tiras de couro com pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de pele. Os médicos descrevem que depois de uma flagelação romana, as costas da vítima ficavam tão destruídas que os músculos e os órgãos internos às vezes ficavam expostos. Jesus carregou a cruz com as costas nesse estado. A coroa de espinhos foi pressionada no crânio. Os espinhos do Oriente Médio podem ter entre 2 e 5 centímetros de comprimento, cada um penetrando no couro cabeludo, onde passam nervos e artérias importantes. Os pregos atravessaram os pulsos, não as palmas.
Os anatomistas descobriram que os pregos precisavam ir nos pulsos para suportar o peso do corpo. E o nervo mediano, que passa pelos pulsos, quando perfurado, causa uma dor que os médicos descrevem como a pior dor que um ser humano pode sentir. Uma corrente elétrica de agonia que dispara pelo braço inteiro a cada movimento. Na cruz, para respirar, a vítima precisava se levantar, pressionando os pés nos pregos e dobrando os joelhos. A cada respiração, as costas destruídas roçavam contra a madeira áspera. Era um ciclo de agonia a cada respiro. Cada vez que Jesus respirou na cruz, foi uma escolha de continuar, de não desistir, de ir até o fim. E depois de horas nesse estado, o coração cedeu. Os médicos acreditam que a causa da morte foi uma ruptura cardíaca por sobrecarga. Quando o soldado atravessou o lado com a lança para confirmar a morte, saiu sangue e água separados, o que indica que o pericárdio havia rompido. O coração de Jesus literalmente se partiu por amor. Eu preciso que você ouça isso nessa Sexta-feira Santa e entenda o que significa. Não existe dor humana que você possa sentir que Jesus não tenha sentido antes de você. Não existe rejeição, não existe traição, não existe vergonha, não existe abandono, não existe agonia física ou emocional que você possa atravessar que seja maior do que o que ele escolheu atravessar voluntariamente por amor a você especificamente. Quando ele gritou do alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste?", ele estava citando o Salmo 22. E o Salmo 22, que começa com o grito do abandono, termina com a declaração de que Deus não desprezou nem abominou o sofrimento do aflito, que não escondeu dele o seu rosto, que quando o aflito clamou, ele o ouviu. Jesus gritou o início do Salmo da cruz, e o fim do Salmo é a resposta de Deus ao grito. A sua dor foi ouvida, a sua também será. Senhor, que quem está ouvindo essa oração consiga compreender hoje o peso do que tu fizeste. Não como informação histórica, mas como revelação pessoal. Que a cruz não seja mais um símbolo religioso, mas o lugar onde tudo que pesa na vida deles foi carregado por ti. Em nome de Jesus. Para um segundo, escreve nos comentários o nome da sua dor mais funda, a que você nunca contou para ninguém. Uma palavra só. Jesus carregou cada uma dessas dores na cruz. E quando ele disse está consumado, estava consumando também a solução para cada uma delas. Eu vou apresentar cada palavra escrita nos comentários ao Jesus da Sexta-feira Santa. E se você tem alguém que está carregando uma dor que parece grande demais para ser resolvida, manda esse vídeo agora. Porque a cruz é maior do que qualquer dor que existe. Havia 3 cruzes no Gólgota naquela sexta-feira. Jesus no centro, 2 ladrões, um de cada lado. Um dos ladrões olhou para Jesus e disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Usa o poder que tens para sair disso. Prova que és quem dizes ser. O outro ladrão o repreendeu. Disse que eles estavam ali por causa do que fizeram, mas que esse homem não havia feito nada de errado. E virou para Jesus e disse apenas: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu para ser tirado da cruz, não pediu para a dor parar, não pediu para a situação mudar, pediu apenas para ser lembrado. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não quando você melhorar, não quando a situação mudar, não quando você tiver mais fé ou menos pecado, ou uma história mais apresentável. Hoje, do jeito que você está, com tudo que você fez e deixou de fazer, com a cruz ainda no seu corpo e a dor ainda presente. Esse ladrão não teve tempo de mudar de vida, não teve tempo de fazer boas obras ou compensar o que tinha feito. Só teve tempo de pedir para ser lembrado. E isso foi suficiente.
Se você chegou até essa oração nessa Sexta-feira Santa com a sensação de que fez coisas demais, que tem um passado pesado demais, que está longe demais, para que Deus ainda olhe para você, olha para o ladrão na cruz. Você não está mais longe do que ele estava. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, que quem está me ouvindo ouça essa palavra hoje, não amanhã, hoje, com tudo que fizeram e deixaram de fazer, com tudo que carregam. Hoje estarás comigo no paraíso, em nome de Jesus. Coloca as mãos abertas agora, mãos para cima, como quem está recebendo algo que não merece, mas que foi dado de graça. E declara comigo em voz alta cada palavra. Jesus foi à cruz por mim nessa Sexta-feira Santa. Cada chicote que ele levou foi por uma ferida minha que precisava ser curada. Cada espinho que penetrou no crânio dele foi por um pensamento meu que precisava ser libertado. Cada prego que atravessou os seus pulsos foi por uma corrente minha que precisava ser quebrada. Cada respiração dolorosa que ele escolheu dar na cruz foi por uma vida minha que precisava continuar. O grito do abandono que ele deu foi para que eu nunca precise gritar esse grito sozinho. E o está consumado que ele declarou antes de morrer cobre tudo o que eu trago nas mãos hoje. A doença, consumada. A dívida, consumada. A vergonha, consumada. A amarra, consumada. O pecado, consumado. A dor, consumada. O abandono, consumado. Está consumado pelo sangue de Jesus. Pai, confirma cada decreto com o poder da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Havia uma mulher ao pé da cruz que não foi embora. Todos os discípulos tinham fugido. Pedro estava num pátio negando que conhecia Jesus. Os outros estavam escondidos com medo. Mas Maria, a mãe de Jesus, estava ao pé da cruz olhando para o filho morrer. Existe um tipo de amor que não vai embora mesmo quando é impossível ficar. E Jesus, mesmo morrendo, mesmo com toda a agonia do corpo e do espírito, olhou para baixo, viu a mãe e viu João que estava ao lado dela e disse: mulher, eis o teu filho. E para João: eis a tua mãe. No momento da maior dor da história, Jesus se preocupou com a mãe. Não estava tão consumido pela própria agonia que deixou de enxergar quem estava sofrendo ao seu redor. No auge do sofrimento, ele ainda via as pessoas, ainda cuidava, ainda provia. Esse é o Deus que está olhando para você hoje nessa Sexta-feira Santa, da cruz, com tudo que está carregando. Ele ainda te vê, ainda sabe o seu nome, ainda está provendo o que você precisa, não depois que a dor passar, no meio dela. Senhor, que quem está me ouvindo sinta nessa manhã que tu os vês da cruz. Com os olhos que viram Maria ao pé da cruz, olha para cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que eles saibam que no meio da tua própria agonia, tu ainda os estás vendo. Em nome de Jesus, fica de pé agora, não porque você merece, mas porque ele foi até o chão para que você pudesse se levantar. Coloca as mãos abertas para o céu e declara comigo com toda a fé que você tem, com tudo que sobrou, com o que você tem de mais honesto e mais real dentro de você agora. Eu estou ao pé da cruz nessa Sexta-feira Santa. Eu não vim com palavras perfeitas, vim como o ladrão que só pediu para ser lembrado. Jesus, lembra-te de mim, da minha dor, da minha vergonha, do que eu fiz e do que me fizeram, do que eu perdi e do que ainda espero, de cada lágrima que chorei em segredo, de cada noite que não dormi, de cada oração que saiu sem som. Lembra-te de mim, e assim como tu respondeste ao ladrão, responde agora, hoje, com o que eu sou, do jeito que estou. Está consumado. O meu pecado consumado, a minha dor consumada, a minha dívida consumada, a minha vergonha consumada. E o domingo está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia de ficar ao pé da cruz.
Não precisa ter resposta para tudo. Não precisa entender tudo. Não precisa ter a fé mais forte ou o coração mais limpo. Fica ao pé da cruz hoje como Maria ficou, como o ladrão ficou, como João ficou. Só fica e deixa o estar consumado de Jesus cobrir tudo que você trouxe até aqui hoje de manhã. Escreve nos comentários o nome da sua dor mais funda, uma palavra só. Eu vou apresentar cada uma ao Jesus da Sexta-feira Santa. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir que a cruz é maior do que a dor que eles estão carregando. Que o está consumado de Jesus cobre o que eles estão carregando. Se inscreve no canal porque amanhã é Sábado Santo, o dia do silêncio, e depois do silêncio vem o domingo da ressurreição. O domingo está chegando, em nome de Jesus. Amém.